Então, tá bom. Então, você lembra o que que a gente fez na última aula? Falamos sobre a física e as suas respectivas, seus respectivos. Isso. Então, eu só vou passar rapidinho os slides aqui pra gente relembrar. A gente falou a definição, né? Né? Sobre o que é ciência. Você lembra o que que era ciência? Hum, é tudo aquilo que adquirimos. Isso, Exemplo, isso. Tudo aquilo que adquirimos que a gente chama de conhecimento ou saber, né? é, E o fenômeno, você lembra? é algo que acontece na natureza? Isso, é a modificação da natureza. Então, e a gente falou daí dos dois tipos, né? Do físico e do É. químico. Você lembra qual que era o físico e o químico? O físico é natural e o químico é uma coisa que está relacionada com química. É, também tem isso, mas o físico, principalmente aquele que ocorre a modificação da estrutura da matéria, só que ela é reversível. Então, por exemplo, a água do estado líquido para o estado sólido é reversível, porque continua sendo água. A química, não. Ela é um fenômeno irreversível, se torna em outro composto. Então, seria mais ou menos essa a diferença. Daí a gente trouxe alguns exemplos, né? Eu vou passar É, eles aqui rapidinho. Pra gente relembrar. Daí a gente falou também que os fatos são coisas que se repetem, né? é, Aquilo que realmente existe, que é real. A gente comentou dos signos. Eu sei que quem gostava dos signos era a Stephanie. Você também não gostava tanto, não. E a gente falou que o fato, quando ele pode ser testado independente do sujeito, ele vai se repetir, né? Então aqui, por exemplo, tá olhando para um espelho pequeno, não consegue ver o rosto. Precisa de um espelho que seja pelo menos a metade do rosto. E daí a gente comentou sobre essas charges, né? Eu lembro que você sabia, já que as duas iam cair juntas, né? é. Mas eu quis trazer um experimento de um aluno meu que, do primeiro ano, eu só vou mostrar um pedacinho que ele fez, o experimento. Ó, olha que ele vai usar. Essa aqui tá com bastante água e essa aqui tá com pouquinha água. E daí ele vai tentar largar as duas juntas. E para isso ele fez um esquema bem diferente, ó. Esse sistema aqui, ó. E daí ele só virou para que elas caíssem. Daí ele explicou, ó. E daí ele fez o experimento. E daí elas realmente caem ao mesmo tempo. Ele fez 3 vezes, só vou deixar passar mais uma vez. Que é o que você já dominava muito bem, né, Claudemir? Só trouxe porque eu achei bem legal o experimento desse aluno. Eu pedi para todas as turmas fazerem experimentos, só que o primeiro ano já entregou. E foram diferentes para cada turma, né? E daí a gente comentou então sobre a importância da observação e da experimentação para construirmos leis e princípios. Daí a gente falou sobre o que você comentou no começo, que eram as ramificações da física, sobre calor termodinâmica, sobre eletricidade e magnetismo, o que é que estuda, sobre a ótica e a ondas, o que estuda, como elas se juntam, a física moderna, e a gente foi falando um pouquinho de cada um. E a gente começou a entrar na parte de medidas, né? Você lembra o que era a grandeza física, Claudemir? Oi? Tá me escutando? Olá? Tá? Ah, eu tô te escutando bem baixinho. Agora eu tô escutando melhor. Você lembra o que era a grandeza física? Não,
Não? Então vamos Não. relembrar. É tudo aquilo que pode ser medido. Lembra que eu ainda brinquei com vocês que daí você falou que a sua preguiça tava. Eu até anotei aqui, eu acho. Sua preguiça tava grande, que você não tinha tanto amor assim. Ah, Isso a gente falou que não era uma grandeza física porque não podia ser medido. Então, ó, a sim, preguiça não podia ser medida e o amor também não pode ser medido. E a gente faz essa brincadeira com todo mundo. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Daí a gente falou sobre as sete principais, né? Que são essas sim. daqui. A gente fez alguns exercícios sobre as grandezas. A gente comentou também sobre como é importante utilizar o Sistema Internacional de Medidas, como, por exemplo, eles lançaram esse satélite aqui no espaço, só que por não utilizarem o Sistema Internacional de Medidas, eles gastaram 320 milhões de dólares, que é muito dinheiro, porque Vacilaram. vacilaram. Podiam ter doado para as pessoas pobres como a gente, né? Né? Seria bom, né? Daí a gente falou sobre o metro. Você lembra o que é o metro atualmente? Ah, o metro é quando a pessoa mede. A gente utiliza o metro para dizer quanto a pessoa mede. E daí a gente Sim. fala qual é essa altura. Mas atualmente a definição do metro, você lembra qual que a gente falou que era? Não. A gente tinha inicialmente aquela lá que era a medida de terra, que foi lá em Sim. 1993. Depois a gente tinha esse padrão aqui em uma barra de platina irradiada. Depois a gente teve em 1960 o comprimento da onda de um átomo. E a definição atual é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante esse intervalo de tempo aqui. Então, essa é a definição do metro. Eu vou fazer todas as vezes, todas as aulas, a gente, pelo menos 5, 10 minutinhos, a gente vai relembrar de tudo, porque senão também não adianta a gente prosseguir se as coisas que a gente trabalhou antes não ficaram, né? É. Então, sempre vou te lembrando, e se você não lembrar, eu vou fazer você lembrar. Daí, a gente falou também sobre a incerteza de reprodução, que é 10 na menos 12. E se a gente transformasse esse valor aqui em milímetros, por exemplo, o glóbulo vermelho teria 7 quilômetros de distância. Então, ela é uma precisão muito grande para essa definição do metro. A gente falou daí sobre qual seria o tamanho do cabelo, qual seria a espessura da folha de papel, e assim foi. A gente falou também sobre como as pessoas escrevem errado as unidades de comprimento, como o metro. Sim. Cê- Vamos relembrar só alguns para ver se você lembra ainda? Ah, esse Não? aqui vai certo ou errado? Esse tá errado. Por quê? Porque tem dois minúsculos aí, mas com minúsculo. É, porque tem um Tzinho aqui, né? Porque é só É, o E que é minúsculo. E só aqui, vendo. porque tá maiúsculo. Sim. Muito bem. Esse aqui. Tá certo. Tá ótimo. E esse aqui? Tá certo? Esse aqui tá errado porque aqui é um K Aí minúsculo eu. também. E tá maiúsculo, né? Hum. Tem que ser os dois minúsculos. Ah, tá. Esse aqui você já falou antes, né? Que tava errado. Porque tá igual ao de antes. Né? Esse aqui também tá igual ao de antes, também tá igual ao de antes. E esse? Esse daí tá certo? Tá certo. Muito bem. E esse? Tá errado. Uhum. E esse? Tá errado. Errado, né? Porque é só A letra Czinho C. e o M, né? Para É. centímetros. Muito bem. E a gente falou do segundo também. O segundo é a duração desse valor aqui de períodos da radiação correspondente entre dois níveis hiperfímeros do estado fundamental do átomo de césio. Então, quando o elétron se move daqui para cá, ele libera, pela movimentação que ele faz, quando ele se movimenta, ele faz uma onda. Essa onda tem uma certa quantidade de voltas que ele dá, que a gente chama de período. E daí, essas quantidades de voltas é o que a gente está dizendo que é o segundo. Então, só para a gente relembrar. Daí, a gente falou sobre o nível de incerteza,
que é bem precisa, mais preciso que o do metro. Por exemplo, um avião a jato levaria 120 anos para percorrer 1 milímetro, de tão preciso que é a unidade do segundo. Se a gente for tentar reproduzir nela. E a gente também falou sobre alguns enganos, quando a gente utiliza a unidade de tempo. Algumas pessoas escrevem horas assim, com S atrás, ou segundo assim, com o E e o G atrás, porém é só o H ou só o S. Daí, vamos lá, relembrar, esse aí tá certo ou errado? Tá errado? Errado. E esse? Tá errado? Isso, e esse? Esse tá certo. Isso, e esse? Errado? E esse, por fim? Tá certo. Isso, muito bem. A gente também começou a falar sobre a massa, tinha essa massa aqui que é o. Antigamente era litros de água, né? E daí depois foi criado um padrão que tinha essa mesma massa em formato de um ferrinho. É esse aqui. Sim. E agora foi em 2019 substituído por uma nova balança que equilibra a potência mecânica com a potência elétrica. Daí a gente também fez nível de, falou sobre o nível de incerteza e falou sobre alguns enganos na hora de escrever as unidades de massa. É bem parecido com o das unidades de comprimento, que escrevem com letra maiúscula quando não se deve e falam a grama em vez de falar o grama. Então vamos lá. Esse aqui tá errado ou tá certo? Tá certo? Isso. E esse? Tá errado? Ah, desculpa. Esse aqui tá errado. Eu me confundi na hora de confirmar. Por que que esse aqui tá errado? Porque ele tá em letra maiúscula. Os Sim. dois. E o certo seria letra minúscula. Tá bom? Tá bom. Então esse aqui é o que estaria certo e aquele lá errado. Vamos ver agora um para confirmar. Tá errado. Errado por quê? Porque tem letra maiúscula. Isso. E esse? Tá certo. Isso. E esse? Tá certo? Certíssimo. A gente também falou sobre o Kelvin, que atualmente a definição é pelo ponto tríplice, que é o ponto em que a água tem os três estados, líquido, sólido e de vapor. E daí, esse ponto tem uma certa temperatura. E esse, então, é o Kelvin, que é a unidade de temperatura atual. E algumas pessoas escrevem o Kelvin com essa bolinha aqui de graus. Porém, o Kelvin se escreve sem graus. E a gente até fez uma piadinha no final da aula. Aqui, ó. Esse aqui que tá com grau e com grau. E esses aqui realmente se escrevem assim. Só o K. E o K, que é o diferentão. Então, esse aqui tá errado, né? Porque ele tá sem o grau. Esse aqui deveria de ter o grau. Agora o Kelvin tá certo. E o Celsius também. Esses aqui estão certos ou errados? Então, certos. Isso. E essa era a nossa piadinha. Porque o Kelvin não precisa de óculos. Porque ele não Porque usa ele não... graça. Isso, decorou. Você gosta de piadas, então? É. A gente também falou sobre o ampere, qual que era a definição. E que a definição dele é a intensidade da corrente elétrica, que quando tem aqui dois fios, eles fazem uma força, porque o fio está andando e causa uma tensão. A tensão que é medida aqui é a definição do ampere, desses dois fios quando eles estão a 1 metro de distância. A gente também falou sobre a candela, qual que era a definição da luminosidade. E eu acabei deixando passar e eu não falei o que que era esterradiano. Eu acho que você também não deve saber, né? Esse formato aqui, ó, é um formato de cone. Porém, a gente chama ele de esterradiano.
esse formato matemático que a gente dá para as coisas. Então, a intensidade luminosa ela tem essa quantidade de potência e hertz nesse formato, que é o que a gente chama de exterradiano, né? O nome do formato é esse. A gente também falou sobre o mol. Tem Ah, o uma... mal só usa química. É, o mol a gente usa mais em química, por isso eu vou pular ele. Vocês prestam atenção mais nele em química, tá bom? Tá. A gente também fez uma questãozinha do Enem e a gente terminou a aula por aí. Fizemos uma revisão rapidona. E daí agora a gente tem as unidades derivadas. Então, todas essas daqui, elas derivam daquelas 7 principais. Por exemplo, a área é um metro quadrado. Um metro quadrado quer dizer que eu pego aquela unidade principal, que é o metro, e multiplico pelo quadrado. O metro cúbico é a mesma coisa. Aqui a gente pega a unidade principal, que é o metro, e o segundo, na velocidade. Na aceleração, a gente tem o metro por segundo ao quadrado. Então, assim vai. Todas as unidades derivadas são daquelas 7 principais e por isso elas são importantes. Da gente chamar um pouquinho mais de atenção por causa de como a gente se escreve elas e às vezes a gente consegue resolver problemas pelas unidades também. Então, uma perguntinha para você. Você pode ler para, se for possível, em voz alta? Só para eu ter As, acompanhar seu raciocínio? as grandezas derivadas surgem com base nas fundamentais. A velocidade é uma grandeza derivada. De qual? Acho que é Tem a uma. letra A. Ó, a gente tá falando da velocidade. Oh, Você ainda acha que é a letra A? não. Acho que é a D. Do tempo? Tem que... Só do tempo? Ou do comprimento também. Do comprimento e do tempo, né? Porque a gente tá falando da É. velocidade. Então é a quantidade. Tem um determinado espaço que a gente vai percorrer dentro de um certo tempo. Então quando a gente diz que é a divisão de um determinado espaço por um determinado tempo, a gente chama de razão. Na matemática, a gente chama de divisão de razão. Então, se você falou que é os dois, qual é a letra mais correta? É a B? Isso. Você tem um irmãozinho? Oi? Você tem um irmãozinho? Não, é tudo grande. É que eu tô escutando barulho de crianças muito divertidas. Mas não tem problema, é só perguntei por curiosidade. Então aqui tem outras também grandezas derivadas. Você, vocês, os demais alunos que vão assistir o vídeo depois, vão ver que amanhã eu vou postar lá no grupo do Google Classroom essa atividade aqui, ó. E daí aqui tem a grandeza, o nome e o símbolo. O que que vocês têm que fazer, então? Vocês vão olhar o símbolo e vão ter que procurar qual é o nome dela, qual é a grandeza e qual é a definição. Esse aqui a gente viu, que é o segundo, né? Então aqui você vai Sim. colocar segundo, grandeza, tempo. E a definição sempre começa com E. Então, você pode fazer a consulta nos meus slides, que eu também vou deixar disponível para você, e para os demais colegas, assim como na aula, ou pode procurar na internet também. E daí, a atividade é preencher essa tabelinha aqui. Depois, a gente vai continuar na aula hoje falando um pouquinho sobre conversão de unidades. Daí vai ter alguns exercícios, mas depois eu comento um pouquinho mais sobre eles. Então, aqui, se você olhar, tem todos os símbolos. Sim. Você pode consultar aqui para olhar qual que é a grandeza derivada, mas a internet também está cheio explicando. Bom, essas aqui são todas grandezas derivadas. E essas aqui, elas são temporariamente em uso. A gente diz assim porque, como elas são utilizadas apenas por alguns países, não todos, igual a gente comentou lá que os Estados Unidos utilizavam um sistema diferente,
Provavelmente, com o passar do tempo, elas vão cair em desuso, porque é melhor utilizar um sistema em comum para todo mundo. Então, elas são unidades que a gente considera temporárias. Mas é importante saber que elas existem se a gente for ir para algum país que utilize essas unidades, ou se a gente for ler alguma coisa e encontrar umas letras estranhas lá. Daí a gente sabe mais ou menos o que procurar. Por exemplo, a área a gente coloca em metros quadrados. Tem alguns lugares que colocam só A, ou hectare também, que é em metros quadrados, colocam como HA. Isso são grandezas derivadas que são temporárias. Importante também eu comentar com vocês sobre como é que a gente escreve as multiplicações e divisões. A gente pode escrever assim, a divisão, Ixi, com um pontinho a multiplicação. E tá vendo que esse sinalzinho aqui de menos aqui, ó? Isso significa que essa partezinha aqui aqui em cima, ela iria para baixo, como se fosse uma divisão assim, ó. Então, quando a gente escreve menos aqui em cima, significa que é na parte de baixo uma divisão. Sempre pode escrever assim ou assim. É a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que esse aqui, que é a mesma coisa que esse aqui. A única coisa é que está escrito de formas diferentes. Aqui está escrito sei. tudo divisão, aqui tudo multiplicação, aqui divisão e multiplicação. Eu não vou variar muitas formas, eu vou ficar mais nessa daqui, nessa e nessa, para as aulas. Mas às vezes, se você for fazer Enem, vestibular, você vai encontrar essas outras também. E bom, vamos começar então as conversão de unidades. Ela é muito importante porque a gente sabe que, apesar de ter um sistema internacional de medidas, ele não é adotado em todos os lugares, por isso a gente precisa converter as unidades. E a gente vai começar então com o tempo, que eu acho mais fácil. Sim. Então, por exemplo, o mês, normalmente o comercial, ele tem 30 dias, o ano 360. O ano comercial, o ano normal 365 mais 6 horas. O bissexto 366. E assim vai. Esses daqui eu acredito que não tenha nenhum que você não saiba, né? Dá uma olhadinha aí. Conhece É. todos? Só não. Só nunca me fala desse lustre aí. É mais Lustre ou o quê? difícil, né? É. É. Pelo Se nome não... assim a pessoa não percebe que é 5 anos. É verdade. É, também. Se eu não tivesse que pegar a definição, eu também não saberia. Então, como é que a gente faz a conversão de unidades? Então, a gente vai sempre pegar a multiplicação da unidade original por fatores de conversão. Então, por exemplo, 1 minuto é igual a 60 segundos. A gente tem várias formas de escrever isso. E quando a gente diz razão, novamente tem que lembrar que é divisão. Então, se a gente falar que escrever assim, ó, você concorda que 1 minuto sobre 60 segundos é igual a 1? Sim? Isso, porque os dois são 60 segundos. Então, essa é uma forma de escrever que a gente pode utilizar para transformar unidades. Então, por exemplo, a gente vai converter 145 segundos. A gente pode utilizar isso aqui. Então, aqui, ó, 145 segundos. A gente sempre vai multiplicar. Como aqui vale 1, né? E vai É. ficar com o mesmo resultado. Se, por exemplo, aqui eu quisesse em minutos a resposta e a resposta tivesse em segundos, eu tinha que inverter aqui. Eu colocava o minuto embaixo e o segundo em cima. E daí ele daria esse valor em segundos, não em minutos. Porém, sempre que você usar isso, tá certo. Então, aqui multiplicou 145 por 1, dividiu por 60, deu esse valor. Cortou o segundo com o segundo, deu esse valor em minutos. Certo? Alguma Certo. dificuldade? É. Tu não se lembra direito, sabe? Tá lembrando? É.
Não tem problema, tem um monte de exercício aqui, você vai lembrar. Então, vamos lá. Outro exemplo. Opa, eu acho que aqui está repetido. Então, quantos segundos possui um dia? O que que a gente tem que fazer para descobrir isso? É somar Somar o que com o quê? os segundos Isso, e como é que a gente vai saber, vai somar a partir do quê? a partir de quanto possui o dia, né? Que é 24 horas. Isso, muito bem. Seria isso? E a gente diz que uma soma de vários números é uma multiplicação, né? É. Então a gente multiplica 24 horas por 60, porque a gente sabe quantos minutos tem. Ah, ah, Depois de saber os minutos, a gente pode saber os segundos, né? Fazendo o mesmo processo. Então, como 140 minutos tem. Um minuto tem 60 segundos, e a gente tem 100, 1440 minutos, a gente vai multiplicar novamente. hum. E daí a gente chegou ao valor. Portanto, um dia tem Oi. 86.400 segundos. Relembrou agora? É, relembrei. Aos pouquinhos a gente vai relembrar. Tem bastante exercício. Ó, essa daqui. Um ano bissexto possui 366 dias. Sabendo disso, quantos minutos possui um ano bissexto? O que você faria por primeiro? É, multiplicava 366 por. Ixi, agora. A gente vai multiplicar por um dia, daí a gente vai transformar em dia, né? Então vai ser 366 vezes 24. Isso, muito bem. Daí faz a multiplicação ali e você vai saber quantas horas tem. Agora a gente está no problema anterior, que a gente tinha que transformar horas em segundos, mas a gente vai parar no minutos. Então, a gente sabe que tem essa quantidade de horas e a gente sabe que um minuto tem, quer 60 dizer, segundos. isso, e que uma hora tem quantos minutos? 60? Isso. Então, a gente pode multiplicar esse valor por quanto? Isso. Então, a gente chega nos minutos desse ano bissexto. 5 Muito bem. milhões. Pode ler para mim esse número aqui? É que eu ouvi você lendo, eu quero pra ver se eu entendi errar certo. Acho que é 5 milhões? Eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso também, e por isso que eu vou chamar a atenção. Sempre a gente vai ter que dividir o número em três partes. Então a gente começa daqui de trás, ó. Então aqui está dividido em três. Então É, essa parte aqui a gente lê como 1000. sim. E essa parte aqui a gente lê normal. Então a gente vai ler. Tenta ler 1500, aqui isso 1527 e 40. Então é e 40. isso, 527.040. Às vezes é difícil da gente relembrar como é que faz a leitura de números grandes, porque é difícil de a gente ler números grandes. É. Mas é sempre assim. Então, um ano bissexto tem essa quantidade de minutos. E agora, e essa aqui, como é que você faria? Como? Eu, eu consegui ouvir um pouquinho só do que você falou. 30 segundos? 30 segundos. Eu não sei o que está acontecendo com o seu microfone. Você consegue, talvez, dar uma mexidinha nele? Tá falando bem baixinho. Agora tá pegando?
Melhorou. Agora você pode falar de volta, por favor. Seria 30 minutos? A gente quer Porque a metade saber. de 60? Pode repetir a última frase? Porque a metade de 60? Ó, mas por que que você faria pela metade de 60? Porque é 3 horas e 30 minutos? Então, mas é que ele quer saber quantos segundos tem, né? É. Então a gente tem que transformar o minutos em segundos e também as horas em segundos. Então vai ser subtração? Como a gente tem aqui minutos, a gente vai ir do maior pro menor. E a gente está transformando. Um minuto tem quantos segundos? Isso, 60. Então a gente para a gente saber quantos minutos tem, quantos segundos tem em 30 minutos, a gente multiplica por 30, 60. Então, Hum. a gente pode multiplicar o 30 por 60 e a gente também pode multiplicar as 3 horas por 60 que a gente vai ter quantos minutos a gente tem. Então aqui, ó, no caso, eu fiz a ordem de transformar primeiro os minutos e depois transformar tudo em segundos no slide, mas tanto faz qual foi a ordem, tá? Tá. Vou seguir só essa ordem aqui porque fica mais didático, eu acho, para você visualizar. Então a gente transformou aqui essas horas em minutos e daí agora a gente tem que somar esse minuto aqui com esse minuto aqui, né? Pra gente ter o total de minutos. Então, ó, a gente soma 180 mais 30. E tem esse 210 minutos. Agora a gente pode transformar todos esses minutos em segundos. Então, novamente multiplica por 60, que dá 12.600. 12.600. Isso! Então, 3 horas e 30 minutos possui 12.600 segundos. Vamos para mais um outro exercício. E esse daqui? Que Uma nome, hora. Desculpa, pode falar. que nome tá ali? Vatação lá? Porque esse negócio aqui que tá gravando aí tá. Tá impedindo de tu ver. Tá escrito É. anotação de 1,38 horas. Ah, Corresponde a. Conseguiu entender a pergunta? O sim. que que você faria? Seria a letra D? Letra D? É? Hum, vamos. Mas me diz qual foi o teu raciocínio para chegar nessa letra. Pela parte da hora. Hum, o que que você pensou na parte da hora? Se você tiver com a sua câmera aí que tiver com alguma folha de papel que quiser me mostrar, pode ser também, tá? Tá. Cheguei aqui. Pela metade do minuto. Pela metade do minuto. Tá. O minuto vale. Metade do minuto vale 30 segundos. Daí por isso você escolheu a letra D. Porque daí Ah, você pensou no 38 horas, é isso? sim. Hum. Você lembra como é que se faz a regra de 3?
É mesmo. Lembra? É. Então, vamos tentar fazer uma regra de 3 juntos? Hã? Vamos pegar aqui. Ó, a gente já sabe que, porque até que eu coloquei aqui, né, que faz parte da solução, que o 1 inteiro aqui, essa parte aqui, corresponde a 1 hora. E que a gente vai ter que descobrir apenas esses 38, 0,38 horas corresponde a quantos minutos e quantos segundos, né? É. Então, vamos fazer uma regra de 3. A gente sabe que 1 hora tem quantos minutos? Vamos fazer aqui horas. De um lado a gente sempre coloca as horas e do outro a gente sempre coloca. Você consegue ver essa tela que eu tô escrevendo bem? Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui. O tamanho. Daí você vai ver melhor. Só um pouquinho que deu uma travadinha. Às vezes acontece. Vou só arrumar bem pra gente conseguir ver melhor. Tá. Então a gente vai colocar aqui, ó. Desse lado de cá, horas. E do lado de cá a gente vai colocar minutos. Então, 1 hora equivale a quantos minutos? 60? Isso. Então, a gente pode colocar aqui, esse aqui é igual a esse. Faz de conta que tem um sinal de igualdade aqui, tá? Tá. E a gente quer descobrir 0,38 horas correspondem a quantos minutos, né? É. Então, a gente pode colocar 0,38 igual a x, que a gente não sabe. Agora, o que a gente faz? Você lembra? É cruzadinho? Isso, a gente vai multiplicar cruzado. Então, vamos multiplicar cruzado. Esse aqui a gente vai multiplicar com o 1 e esse aqui a gente vai multiplicar com o 60. Então, aqui eu vou colocar, ó, igual esse número, 0,38 vezes 60, que dá 22,8. E x vezes 1 vai dar igual a Dá X. isso, X. x. Então, quer dizer que a gente tem 22 minutos e 8 minutos. Só que isso aqui tudo tá em minutos, né? A gente tem que É. transformar esses 0,8 minutos ainda em segundos. Então, ó, pode ser quais letras aqui? Pode ser assim? Pode ser a C e pode ser a B, né? É. Muito bem. Agora a gente vai fazer então a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai utilizar essa regrinha para descobrir quantos segundos vale 0,8 minutos. Então vamos pegar aqui, ó. Vou copiar aqui só porque ele já está formatado, tá? Tá. Então aqui eu vou colocar segundos, que é o que a gente vai querer descobrir. Eu acabei clicando fora. Segundos e minutos. A gente tem 0,8 segundos. Quer dizer, 0,8 minutos, né? Ah. A gente não sabe quanto que equivale a X segundos, né? É. E a gente sabe que 1 minuto tem quantos segundos? 60? Isso, então, agora a gente faz de volta aquele de multiplicar cruzada, né? Que você disse É. antes. Então, vamos lá. Então, tá aqui. Então, esse daqui. Vou colocar um igual este vezes este. Tem que colocar o sinal de vezes aqui, vezes este. Então, 48, e aqui x vezes 1. X. Isto. Então, 48 segundos, né? Equivale ao É. nosso x. Então, qual que é a resposta? A letra B? Isso. Então,
Vamos só colocar aqui. Eu tenho aqui no slide feito esse mesmo cálculo que eu fiz com você, mas eu preferi fazer ali no Excel para ficar um pouco mais didático, tá bom? Tá bom. Tá com sono? É, um pouco. Eu ouvi você abrindo a boca. Ok, vamos seguir então. Você pode ler pra gente essa questão? Uma pessoa assistiu a um filme com duração de 2 horas e 10 minutos. Quantos minutos a pessoa ficou em frente à TV assistindo o filme? É a mesma regra de três? Pode ser a regra de três. Qual que você vai ter que transformar aqui? O que você vai ter que transformar nessa questão em minutos? Minuto e hora? Isso, vai ter que transformar essas 2 horas em minutos, né? Daí Minutos. depois você soma com esse 10 minutos aqui. Como é que a gente faz para transformar 2 horas em minutos mesmo? Fazendo a regra de três? Pode ser a regra de três. Então, se 1 hora possui 60 minutos, então a gente vai fazer 60 vezes 2, que vai dar 120 minutos. Se fosse montar a regra de três, a gente montaria aqui assim: 1 hora possui 60 minutos, assim como 2 horas possuem X minutos, né? É. Daí multiplicaria cruzado, 60 vezes 2, que é 120 que tá aqui. 120 que é igual a X, no caso, né? Então, a gente sabe que essa hora aqui que a gente transformou em minutos tem esse valor de minutos, mas esse não é o total. Ele quer saber quantos minutos de filme tem ao total. Então, é esse 120 mais esses 10 minutos aqui, que dá 130. muito bem. Então, a pessoa ficou 130 minutos na frente da TV. Com esses exercícios aqui, você vai ver na lista de exercícios. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você que eu tem perguntinhas na lista de exercícios que são bem parecidas com essa, bem parecidas mesmo. Então, você pode resolver já o primeiro item, que é esse aqui, que é sobre transformação de tempo. E daí agora a gente vai entrar no segundo item, que é sobre transformação de comprimento, que a gente utiliza metros, decímetros, centímetros e por aí vai. Então, agora você já pode resolver essa primeira parte da lista. Vamos voltar aqui para a apresentação. Agora a gente vai ir para a parte que você gosta um pouco mais ainda, Claudemir. Ah, anotação. Isso. Então, eu acho que eu tô relembrando a notação porque a gente vai fazer vários exercícios de outros conteúdos que utilizam notação. Então, para que serve a notação? Você lembra? Não. Normalmente ela é uma forma mais simplificada de escrever números muito grandes ou números muito pequenos, porque seria muito difícil de escrever todos os zeros sempre. Então ela serve para isso. Então, opa, por exemplo, esse número aqui, ó, ele é bem grandão, né? E esse aqui é bem pequenininho. A gente escreve então assim. Aqui tem uma vírgula. Então a gente vai contar quantos números tem depois da vírgula. A gente coloca. Deixa eu passar para o próximo slide que é um pouquinho mais didático. Aqui a gente tem esse número. Então, o primeiro passo que a gente faz para escrever em notação científica é encontrar o valor de n. Tava faltando essa parte aqui, ó. Então, a gente quer escrever esse número aqui em notação científica. Como é que a gente faz? A gente vai colocar uma vírgula logo após o primeiro número, que é esse aqui, o 1. E daí a gente vai contar quantas casinhas essa vírgula que estava aqui no final passou para cá. Uhum.
E sempre o número que tá aqui, ele tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1. Então, por isso que aqui a gente pegou o número 1. Então, 1,05 é o valor que a gente vai dizer de n. E agora a gente conta quantas casinhas a vírgula andou. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Andou 5 casinhas a vírgula. Então, o valor de n é 5, porque andou 5 casinhas. Então, a gente vai escrever nessa fórmula aqui. N vezes 10 na n. Então, é 1,5 vezes 10 dá 5. Conseguiu relembrar isso? É. Ó, por exemplo, esse daqui, ó. A gente primeiro, esse número aqui, a gente primeiro vai olhar qual é o número menor que 10 e maior ou igual a 1 que vai aparecer na frente. Então, qual é o número aqui que aparece na frente? É um. O 1, que está aqui. Quantas. A vírgula estava sempre aqui atrás, ó. Então, quantas casinhas até chegar nesse 1 ele andou? Três. Uma, duas, três. Então, aqui vai o 3 da quantidade de casinhas que ele andou. Ó, esse daqui ele já arredondou, porque 299,792 dá para aproximar de 3, né? É. Oxi. Então, ele arredondou aqui, colocou esse sinal aqui que significa arredondamento, para colocar o 3. E quantas casinhas daqui até aqui ele andou? Até esse 2 aqui, ó. 9. 9. Mas como esse daqui ficou antes da vírgula, então ele parou aqui, então é uma menos, né? É. Então, a gente diz que é 8. E esse daqui, ó, que tá com sinal negativo, é porque tava depois, a vírgula já tava na frente, a gente foi no sentido inverso. A gente sempre tá pegando a vírgula daqui pra cá, né? É. Agora a gente tá pegando a vírgula e trazendo ela pra trás, não tá trazendo pra frente. E daí quando a gente traz ela, a vírgula pra trás, a gente coloca um sinal negativo. E a gente vai colocar a vírgula aqui, né? Atrás desse 7. Atrás de 7. Então, quantas casinhas a gente teve que andar? 7? Isso, que tá aqui, ó. Então, essa é a forma de notação científica de escrever esses mesmos números que estão aqui. Então sempre dá um número negativo porque a vírgula começa na frente? Isso, porque ela estava na frente e ela foi traga para trás. Muito Ah. bem. Então, vamos fazer mais uns exercícios para a gente relembrar isso e fixar. Ó, esse, eu acho que aqui está um número errado. Era para ser esse número aqui. Tá, vou passar para outro exercício, porque esse aqui está com o número errado. Opa. Então, vamos lá. Vamos escrever esses números aqui em notação científica. Então, esse daqui, a vírgula está aqui atrás. Sim. Primeiro, qual que é o valor de n? Ou seja, qual o número que vai ficar ali na frente? É o 12, né? O 12. Só que tem que ser o 12 ele vai ficar dividido com uma vírgula, né? Sim. A vírgula vai ficar em que lugar? A vírgula vai ficar atrás do 12, né? Mas lembra que não pode ser um número maior do que 10? Maior que 10, sim. Tem que ser um número menor que 10 para Menor que ficar 10 na frente e... e É, maior que 1. é. Então o 12 inteiro não pode ser. A vírgula tem que estar entre o 12. E onde que você acha que... Então, coloca no meio do 2 aí. Vai ficar 1,2. Isso, 1,2. Muito bem. Então a gente está com a vírgula aqui, ó. Vamos imaginar que a vírgula está aqui. Então, a gente tá com a vírgula. Inicialmente, a vírgula tá aqui. Ela vai andar daqui até aqui. Quantas casinhas Sim. ela andou? 6. Vamos contar juntos. Então, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Porque ela parou aqui, né? Ah, tá. É. Então, seria 6 se parasse aqui. Igual a gente pensou no 12 antes. Então, ó, ficaria assim, ó. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Porque andou 7. É, Aqui esse exemplo aqui que eu trouxe no slide é para mostrar isso que você tinha falado, de que a gente não coloca o 12, porque tem que ser um número menor que 10. Então a gente coloca 1,23, pode ser. Porque o resto é tudo zero aqui, né? sim. E daí, como a vírgula estava aqui, vem passar para cá, andou 7 casinhas, o 7 vai aqui em cima. Alguma dúvida nessa? Não, não, professor. Tá bom. Vamos pensar agora nesse outro número aqui, ó, Sim, na letra B. A gente vai passar esse 7 e o 2 para frente, né? sim. Qual o número que vai ficar antes da vírgula? É o 7? Só o 7, né? E o 2 fica depois da vírgula. Então quer dizer que a gente vai andar daqui até aqui com a vírgula, né? É. Então a gente vai contar daqui até aqui quantos números tem para ir no expoente. Conta para mim quantos são. Daqui até aqui, né? É. 6? 6? Eu vou ter que contar junto Ou, contigo. ou 5? 5, né? Porque aqui, ó. 1, 5. 2, 3, 4, 5. Então, opa, ixi, não tem a resposta aqui desse. Ah, mas eu vou escrever aqui ela para você. É que alguns minutos antes de nós começarmos a aula, meus slides desconfiguraram todos. Daí foi um grande problema. Mas eu tentei ajeitar eles o mais rápido possível para não desmarcar a aula de hoje. Então ficaria assim: 7,2 vezes 10 elevado a 6. Esse número aqui ficaria pequenininho. Só que ficaria ali em cima, tá bom? Tá. Mais um exercício. Pode ler essa em voz alta? Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo escrito em notação científica é... Qual você acha que é? Ah, é? 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 O é não tem nenhuma vírgula. Você conseguiu perceber isso? Porque às vezes esse slide está escuro, né? É. Pensa que na notação científica a gente tem que ter na frente um número que é menor do que 10 e maior que 1, daí uma vírgula, e daí outros números atrás. E que o número de casinhas que a vírgula andou é o expoente que vai aparecer lá em cima, na base 10, né? Esse expoente aqui, no caso. Só pode ser a letra B. Letra B? É. Por quê? Porque na letra A é zero na frente, né? Tem que ser maior que Uhum. zero. Então só pode ser a letra B. Isso. Só pode ser letra B mesmo. Porque a vírgula vai ter que passar para cá, tem que ser um número menor do que 10. Então ela É. vai passar para cá, vai ficar com o 4 na frente, e como andou só uma casinha, o expoente vira 1.
Muito bem. Ah, aqui tá a solução daquela lá, ó. Viu? Meus slides estavam desconfigurados, aí vem pra cá. Mas não tem problema. Então, agora você já pode realizar os primeiros 12 exercícios da lista de conversão de. Não é a conversão de unidades, agora é uma outra lista que eu também vou deixar para vocês. Vocês vão ter duas semanas para fazer, além dessas de aula, tá? Então, Tá. não precisa se preocupar que vai. Deixa eu só mostrar para você a lista aqui. Ó. Essa aqui é a lista. Aqui tem uma explicação inicial sobre isso que eu tô trazendo aqui na aula e dando exemplos. Só que além dessa escrita aqui, eu tô dando a aula, né? Então, isso aqui é só o que eu tô falando. Essa parte que tá escrita aqui. O exercício mesmo tá aqui, ó. Esses 8 aqui primeiro, ó. Represente utilizando notação científica. Então, você só vai representar com essa forma que você relembrou agora. Aqui tem uma explicação de volta. E aqui a gente também tem 4 exercícios para representar em notação científica. Só que aqui, ao contrário desses números que eles são com a vírgula atrás, esse aqui a vírgula tá na frente. Mas a gente aprendeu já os dois jeitinhos. Então, esses 12 primeiros exercícios você já vai poder fazer. Tá bom? E agora a gente vai falar sobre as medidas de comprimento. A gente falou sobre o tempo e sobre um pouquinho de notação científica. A gente vai aprofundar um pouco mais de notação científica. Então, a gente falou que o metro é a principal unidade de medida do comprimento, lá nas 7 principais unidades de medidas. Lembra? Lembro. Tá. Então, mas a gente tem outras que são o decâmetro, o decímetro, centímetro e o milímetro, que são menores que o metro. E o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são maiores que o metro. Tá vendo que tem umas borboletas grandona e pequenininha? É para tentar representar esses números que são maiores aos números que são menores. Então, por exemplo, se eu tenho 1 metro, que é a unidade fundamental, em decímetro, ele valeria 0,1. Já em centímetro, 0,01. Em milímetro, 0,001. No decâmetro, vai aumentando, multiplica por 10. 1 vezes 10 vai dar 10, vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, a gente diz que sempre que a gente anda uma casinha do metro para trás, a gente vai multiplicar, porque a gente está pegando um número grandão e está deixando a unidade dele pequenininha. Quando a gente pega um número que é pequenininho e vai colocar uma unidade grandona atrás, ele vai ter que ser dividido, porque a gente está pegando um número pequenininho e colocando uma unidade grandona. Então, ele vai ter que ser 0,000 alguma coisa. Então, eu vou primeiro fazer um exemplo e daí a gente vai fazer juntos as próximas, tá? Tá. Então, ó, primeiro, vamos transformar esse número aqui, 16,584 hectômetros, em metros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai localizar aonde que está o metro e aonde que está o hectômetro. Ó, o metro está aqui, no meio. E o hectômetro está aqui. Eu tô indo do número maior para o menor, porque eu tô vindo da esquerda para direita. Sim. Então, se eu tô vendo de cá para cá, tá vendo que o sentido dessa flechinha aqui é da esquerda para direita? A de Sim. cima e a de baixo é o contrário? Então, eu vou multiplicar uma vez por 10 e a outra vez por 10 até chegar no metro. Então, quer dizer que eu multipliquei 2 vezes por 10 para chegar no metro. 10 vezes 10 é quanto? Dá 100? E isso, então, quer dizer que esse número aqui, para transformar em metros, eu vou multiplicar por 100. Então, aqui, ó, devemos multiplicar por 100, que é 10 vezes 10. Multiplicou, deu esse número aqui. Ó, a casa vírgula que estava aqui, veio 2 casinhas para trás. Porque multiplicou por 100. Ou seja, 16,584 hectômetros equivale a 1. Essa vírgula aqui tá errada, tá? Quer dizer, tá certa. A 1.658,4 metros. E se a gente fosse transformar em unidade de notação científica,
a gente pega, lembra? O menor número de 1 a 10, que seria o 1, né? Coloca a Sim. vírgula e quantas casinhas andou? Aqui, ó. 1, 2, 3. Andou 3 casinhas, é o número pequenininho que vai aqui na base 10. Compreendido? 10 elevado a 3. Isso. Alguma dúvida até aqui? Não. Então vamos fazer o próximo juntos. Vamos lá. Ó, 1,466 decâmetros em centímetros. Então, onde que tá o decâmetro aqui, ó? Tá aqui. Onde que tá o centímetro? Aqui. Você vai multiplicar ou dividir por 10? E quantas Dividir. vezes dividir? Dividir duas vezes. É? Ó, mas tá indo daqui pra cá. Sim. Deixa eu fazer outra pergunta. Tá indo do maior para o menor ou do menor para o maior? Do maior pro menor. Do maior para o menor. Então, tá indo daqui pra cá, né? É. Então, eu vou seguir qual flechinha? A de baixo ou a de cima? Se tá indo daqui pra cá? A de cima, né? A de cima. Quantas vezes eu passei pelo 10 até chegar no centímetro? Duas. Duas? Vamos fazer junto, ó. Uma, duas. Faltou uma, né? Três. Três, isso. Então, a gente vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10. Porque foram 3 vezes que passou. Ó, para transformar decâmetros em centímetros, a gente mudou 3 posições à direita. Então, 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1.000. Então, a gente multiplicou por 1.000, ou seja, essa vírgula passou para cá. E agora, como é que a gente escreve isso aqui em notação científica? Coloca a vírgula antes do 4. Antes do 4. E qual vai ser a É. potência que vai lá em cima no 10? 3. 3, né? E daí a É. vírgula vem aqui e vai ser 10 no 3. Muito bem, ó. Exatamente o que você falou. Oh. Outra. Esse daqui. A gente tá indo do maior pro menor ou do menor pro maior? Do maior pro maior. Pode repetir? É que eu entendi a mesma Do ma... coisa. Como é? A gente tá indo do maior pro menor ou do menor pro maior? Do menor pro maior? Isso. A gente tá indo daqui pra cá. Então a gente vai dividir ou multiplicar? Vai multiplicar? Multiplicar, mas ó, a gente tá indo nesse sentido aqui, né? Que é do menor pro maior. Então qual é a flechinha que tá acompanhando esse sentido? Embaixo. Embaixo. Então é dividir ou multiplicar? Dividir. Isso. E por quanto a gente vai dividir? Por 10? Por 2 vezes o 10, que vai ser 100? Ou por 1.000? Quantas casinhas a gente teve que andar daqui pra cá? Peraí. É uma? Uma. Então a gente vai dividir só por um 10, né? É. Então a gente vai dividir esse número aqui por um 10 e dividir esse valor aqui por 10, a vírgula vai vir pra cá. Vamos ver como é que, ó. Então, como você falou, uma posição à esquerda, que é daqui pra cá. Então a gente vai dividir por 10. Dividindo fica 17,69. Ou seja, esse 179,9 metros é a mesma coisa que 17,69 decâmetros. Ou se a gente fosse escrever em notação científica, né? A vírgula passa para cá, pulou uma casinha, e o 1 vai aqui em cima. Vamos para o próximo exercício. Por que um vai em cima lá sendo que tem 3? Porque aqui, ó, a vírgula estava aqui já, né? É. Então, essas duas que já estão atrás da vírgula, a gente não conta. A gente conta só o quanto a vírgula andou. Ah, Então, como tá. ele andou só uma casinha, tá aí um aqui. Hum. É uma boa pergunta. Podemos para o próximo exercício? Podemos? E esse aqui?
Tá indo do maior pro menor ou ao contrário? Do menor para o maior. Uhum. Quantas casinhas? 3. Isso, então eu vou multiplicar ou dividir por 3? Dividir. Isso. Então vamos dividir. E dividir vai dar 0,978, né? 978. É isso aqui, né? Então, é esse valor aqui. Se a gente fosse escrever em notação científica, como a gente colocou aqui, ó, a vírgula só uma casinha para trás, aqui tá escrito errado, é -1, tá? Quilômetros. Porque eu trouxe a vírgula para trás, ela estava na frente, ela foi para trás. Mas seria assim. Agora é uma última com várias questões. A gente vai começar de baixo para cima, tá? Ó, Então, esse aqui, ó, 870 milímetros em centímetros. Do menor para o maior ou do maior para o menor? do menor para o maior. Não. Do menor para o maior. Isso. Quantas casinhas? Uma. Uma. Então, a gente vai dividir por 10 ou multiplicar por 10? Dividir. Isso. Dividindo por 10, a gente fica com 87, né? É. Muito bem. E esse aqui? Tá indo do maior para o menor ou ao contrário? Tá indo do menor. Do maior para o menor. Isso. Então, a gente multiplica ou divide? Multiplica Por quanto? por 10. Isto. Opa. Eita, tô voltando. Multiplicou por 10, ganhou um zero, 350. Muito bem. E esse daqui? Do maior para o menor ou do menor para o maior? É do maior para o menor. Isso. Quantas casinhas de diferença? 3. Isso. Então a gente vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, a gente Dá multiplica 1.000. isso. Então, multiplicando esse valor aqui por 1.000, aqui vai andar uma casinha para trás, mais dois zeros, né? Dá 1.300. Isso aí. E isso aqui? De metros para quilômetros. Tá indo do maior para o menor ou do menor para o maior? Do menor para o maior. Isso. Então, a gente vai dividir ou multiplicar? Dividir. Isso. Por quanto? 3. 3.000, né? É. Então, esse vírgula que tá aqui vai passar três casinhas. Então, vai dar 1,250 quilômetros. Muito bem. Opa. E esse daqui, ó, tá em centímetros, a gente vai transformar em metros. Aqui, vai pra cá. Tá É indo do do... menor para o maior. Isso. Então, a gente divide, né? Divide. Por quanto? 2. Isso, 100, né? Então, É. aqui, essa vírgula que tá aqui vai 1, 2 passar aqui. Então, 0,2. E esse aqui? Metros para decâmetros. Tá indo da onde para onde? Do menor para o maior. Isso, então a gente multiplica ou divide? Divide. Eu acho que eu Divide. respondi errado. A gente tá indo do maior, quer dizer, do menor pro maior, né? É. Então a gente tá indo daqui pra cá. Então a Divide. gente divide isso aí, desculpa, eu dei um bug aqui na minha cabeça. Divide e daí dá 0,5. Muito bem. Ó, já tá fazendo tudo de cor agora. Agora uma questão que tem língua portuguesa junto para ser um pouquinho mais difícil. Pode ler pra gente em voz alta? O canal do Panamá tem 65 quilômetros de extensão. Um mapa foi feito de tal forma que cada 200 quilômetros correspondam a 1 centímetro no desenho.
Quantos centímetros nesse mapa tem a representação do Canal do Panamá? Como é que você representaria isso? Como é que você tentaria fazer essa questão, né? Aprendi. Dividir por 10? Por 10? Por quê? É. Porque, então, porque vai do maior do menor para o maior? Ó, seria uma boa ideia. Só que a gente primeiro tem que fazer uma comparação antes. E depois a gente vai usar a regra de 3. Porque olha só, ele está dizendo que 65 quilômetros corresponde a 20 quilômetros no mapa. Quer dizer, desculpa. Quer dizer que 20 quilômetros corresponde a 1 centímetro. Então ele não está usando essa escala aqui agora. Ele está dizendo que isso é igual a isso. E então ele quer saber quanto que vai ser em centímetros que seja igual a esse. Então é um pouquinho diferente. Eu coloquei essa especialmente por causa disso. Então a gente pode usar a regra de 3 para fazer isso, né? É, Então a gente sabe que 60 quilômetros equivale ao valor que a gente não sabe, né? sim, Do rio no mapa. E aqui é o rio verdadeiro. E a gente sabe que 20 quilômetros do rio verdadeiro equivale a 1 centímetro no rio do mapa. Certo? certo. Agora a gente multiplica cruzado, então. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, aqui a gente também coloca as unidades, né? Centímetros vezes quilômetros. E aqui, quilômetros vezes só o x, que a gente não sabe quanto que é. Daí a gente multiplicou. Aí, e daí quando tá aqui, né, com o x, esse 20 que tá multiplicando do lado de cá, passa pro lado de cá fazendo qual operação? Multiplicação? Não, divisão, quer dizer. Isso. Dividindo. Então, 65 Divisão. divide por 20. Esse quilômetro corta com quilômetro, vai ficar só centímetro. É, Então, dividindo dá esse valor aqui. Então, quer dizer que 65 quilômetros do mapa real equivalem, no mapa fictício, a 3,25 centímetros. Então, nessa questão, a gente não pode usar essa regrinha aqui, porque a gente está pegando uma outra equivalência que não é a real, sim, tá bom? tá Alguma bom. dúvida? Não, professor. Tá bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os prefixos. Você lembra que a gente falou sobre a notação científica, né? Tem É, uma, tem uma outra forma de a gente escrever a notação científica, que é o prefixo. O prefixo é essa letrinha aqui, ó, que a gente viu que tem aqui, ó, sempre, ó. D, A, H, K, D, sempre tem o M no final. O M é o que a gente chama de unidade, que a unidade base é o metro, que é aquela que a gente falou que é a base dos 7 principais do Sistema Internacional de Medidas. O prefixo é o que vai na frente desse M, que é aqui no caso é o quilômetro, que é o K. E esse que é o valor que a gente está se referindo. E não tem só essas unidades aqui. Por exemplo, a gente só não tem números só com 1.000, com 3 zeros que dá igual a 1.000. Ou que tem somente 4 valores. A gente tem números bem maiores, a gente tem números bem menores do que milímetros, né? Então, para isso, a gente tem os prefixos, para representar esses números muito maiores ou números muito menores. Então, por exemplo, ó, esse símbolo aqui, se você ver iota, que significa que ele tem 24 zeros. O zeta mesmo, ele tem 21 e tem esse símbolo aqui. E todos esses nomezinhos aqui, com esses símbolos, eles são o que a gente chama de prefixos. Então, ó, por exemplo, o iota, esse valor grandão aqui, que você tá vendo aqui, é o mesmo hum, que esse 10 na 24. Assim como esse ato aqui, que é esse azinho que é 10 na 18, ó, é a mesma coisa que. Cadê o ato? Aqui, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então,
A gente pode escrever o número escrevendo essa quantidade de zeros ou só colocar o azinho na frente do metro ou do quilo, que a gente chama de prefixo. Então, vamos fazer um exercício para a gente fixar isso, né? Hum. Então, por exemplo, ó, aqui, a gente poderia, a gente quer saber de metros para quilômetro, a gente pode fazer aquilo que a gente estava fazendo antes, né? Ver esse qual está indo do menor para o maior e multiplica pela quantidade de 10 que tem nas casinhas, né? Que daí seria É, multiplicar 45 por 1000, certo? é. Mas a gente também pode olhar aqui no prefixo que o quilômetro, que é o K, é 10 na 3. Tá vendo aqui? Sim. Então, a gente pode substituir no lugar desse K, esse 10 na 3. Daria a mesma coisa. Então, ó, o prefixo K representa 10 na 3 ou 1000, então basta multiplicar. Ó, o K foi substituído pelo 10 na 3. Eu peguei agora um que a gente já sabe fazer, porém tem alguns que, por exemplo, aquele A ou os outros que a gente não viu, não estão aqui nessa tabelinha. Essa aqui, se você for fazer vestibular, o Enem, é importante você decorar ela. Não tem outra forma, assim, de dizer, não, esse aqui você não vai usar. Não, você vai usar sempre. Se você quiser ser artista, você vai ter que usar a transformação de unidades para saber qual é a cor que você vai utilizar mais adequada. Porque tem proporção ali. Então, isso você vai usar. Se você quiser ser... Não sei, Claudemir, qual que é a sua pretensão de carreira? Eu pensei em fazer curso de segurança do trabalho. Legal. Vou pensar em como que você aplica a segurança no trabalho nisso. Agora eu não tenho nenhuma ideia, mas eu vou pensar. Então vamos lá, ó. Vamos transformar esse 1 decímetro utilizando conversão de unidades com prefixo. Então a gente vai multiplicar esse 1 vezes 10 na menos 1. Então fica assim, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Agora aqui, ó. A gente vai colocar esse milímetro substituído por qual valor? Desses 10 aqui. 10 na quanto? Peraí. O símbolo 10 é o por M. esse milésimo aí que eu não tô vendo aí. Isso, que é 10 na menos 3. Ah, Então, coloca aqui 10 na menos 3, que é igual a 0,01 metro. Agora o centímetro. A gente vai substituir esse Czinho aqui. Por quanto? Onde que tá o C? lá no segundo aí. 10 Sim. menos 2. Isso. Então, a gente só substitui o C por 10 na menos 2, que é igual a 0,1 metros. Agora, esse pico aqui, ó, que é o Pzinho. Pico. É 10 por 22 ali? É, Trilionésimo, 22, né? isso, é 12. Então, eu sei que tá É 12. pequenininho, é um número pequeno mesmo. Então, 10 na menos 12 metros, que seria igual a 0,0000001 metro. Agora, esse Y aqui. É o Yukito. Uhum, que é igual a 10 na menos 24. Então, eu substituo Y por 10 na 24, na menos 24. 24, eu coloquei errado aqui, tá? Não é 21, é 24. Tá. Tem que arrumar. Que seria igual a esse valor aqui, ó. Que provavelmente tá faltando zeros também, porque é 24. E agora o Fempton, que é esse F. Tá aqui, ó. 10 na menos 15, então só substituir. Agora vamos fazer com números menores. É o Quer dizer, números maiores, porque aqui a gente estava no menor, né? Esse daqui a gente vai substituir por qual? O D. DA. pelo Deca. Isso, que é 10 na 1. Então, que é igual a 10 metros.
E o quilômetro, que é esse casinho, a gente vai substituir por qual? Pelo hecto? A gente vai... O hecto não é porque o hecto é H. A gente vai substituir por esse casinho aqui, ó. Quilo? Isso, porque é K, né? Então, Ah, a gente pega esse K, no lugar do K vai 10 na 3. Então, no lugar dele vai 10 na 3 metros, que é igual a 100 metros. Agora, na de baixo, daí você tá falando já a próxima. E daí é esse hecto, que é 10 na 2, que é igual a 100 metros. Opa! E esse T aqui? A gente vai é o substituir tera? por qual? O Isso, tera? terra, que é 10 na 12, que é igual a esse númerozão aqui de zeros. Quando a gente fala, olha aqui, ó, se você for observar, os gigabytes, que é esse giga, ele tem 10 na 9, e o terra tem 10 na 12. Então, quando você vai comprar um HD, por exemplo, é mais interessante, porque você quer mais espaço. Você comprar um HD que tenha 500 GB ou um HD que tenha 1 terra. Professor? Tô escutando. Qual você acha mais interessante? Conseguiu compreender a pergunta? É? Ó, você vai comprar um computador. Dentro do computador tem um aparelho que se chama HD. Agora tem SSD também. Mas a gente diz que o espaço de memória de armazenamento desse HD, ele é ou em giga ou em terra. Você preferiria comprar um HD de 500 GB ou um HD de 1 terra? Você conseguiu compreender a pergunta? O áudio está ruim. Tá, eu vou tirar um pouquinho aqui o microfone e daí talvez melhore. Vamos ver. Agora tá escutando melhor? Sim. Tá. Vou colocar de volta o microfone para ver, porque agora eu tava falando sem microfone. Agora tá igual? Sim. Dá para ver agora. Tá bom. Ó, vamos dizer que você quer comprar um computador. Sim. No computador tem um aparelho que se chama HD. É. No HD, o espaço de armazenamento da memória dele é medida em giga ou em terra. Você preferiria comprar um HD com 500 gigabytes ou com 1 terra? Pensando que quanto mais armazenamento, melhor. 500 GB? Então, mas o 500 GB, ó, ele tem 10 na nona. Então, quer dizer que ele é... Deixa eu ver se tem aqui. Então, ele quer dizer que tem 9 zeros atrás do um. Enquanto que o Hum. Terra, ele tem 12 zeros atrás do um. Que ele é 10 na 12. Então, qual é maior? Qual é o número maior? O bilhão, que é o giga, ou o trilhão, que é o terra? O tera? O terra. Então, um terra é maior do que 500 gigas. 500 gigas mais 500 gigas dá um terra. Então, se você for comprar um computador, você tem que preferir aquele que tem um terra ao invés de um giga. Ou 500 gigas, que pode parecer um número maior, mas a unidade é que é importante nesse momento. E é claro que os de 500 gigas são computadores relativamente bons, mas de 1 terra tem bem maior, bem mais armazenamento. Então, por isso ele acaba sendo um pouquinho melhor e, por vezes, mais caro também. Fez sentido essa comparação? Tem. Então, tá bom. Então, ó, 1 terra tem 10 na 12 metros, que é igual a essa quantidade aqui de zeros atrás dele. E esse Z aqui? Qual deles está aqui? Ó?
É o zeta? Isso, zeta. Que é 10 na 21. Então, sextilhão. Então, ele vai ter 1 vezes 10 na 21, que é igual a toda essa quantidade de zero aqui. E esse P aqui? É o beta? Isso, que é igual a 10 na 15, que é o quatrilhão. Então, aqui, posso substituir esse P por 10 na 15. E tem tudo esses zeros aqui atrás. Então, agora a gente aprendeu a como se utiliza prefixo. A gente só vai fazer mais uma continha. E daí a gente já vai terminar a nossa aula. Ó, essa transformação de quilômetro para metro você sabe, né? Hum. Qual dessas daqui seria a resposta? Ah, é? Letra E. É. Hum, vamos fazer juntos, então. E porque aqui eu quero fazer juntos, não porque talvez esteja errado. É porque eu quero mostrar uma outra coisa que dá pra gente pensar, né? Ó, a gente tá indo do metro pro quilômetro. Então, a gente tá indo do menor pro maior, né? Então, a gente tá indo daqui. Opa, quer dizer, a gente tá indo do quilômetro pro metro. Então, a gente tá indo do maior pro menor. Daqui pra cá. Então, a gente vai fazer 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. E esse 1.000 multiplicado por 425. 425. Então, se a gente multiplicar 425 por 1.000, vai dar mais 3 zeros aqui atrás, né? É. Então, se tem 3 aqui, mais 1, 2, 3, 4. Acho que não deu 6, né? Ó, tem 3 zeros aqui, que é do quilômetro. Mais esses dois números aqui, a vírgula vem parar aqui. Então, daria esses 5. Mas vamos fazer aqui diferente. Se a gente fosse transformar esse número aqui em notação científica, a vírgula que está aqui vem para cá, né? É. E andou 2 casinhas, que tá aqui, ó. A gente sabe que o quilômetros é 10 na 3, né? Ou Sim. 1.000. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar esse 425 vezes 10 na 2 vezes 10 na 3. Eu acho que isso você não lembra, por isso eu vou falar. Como é que a gente faz multiplicação de quando a gente tem a mesma base? Você lembra? Não, professor. É difícil de lembrar mesmo. Então, aqui, ó, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 3, 5. Então, a resposta correta seria a letra D. Porque aqui também a gente tem 3 zeros, né? Então, 3 mais 1, 2, porque a vírgula vai passar para cá. Que é a mesma coisa que Hum. vai estar escrito aqui. Bom, e a gente iria falar agora sobre ainda um pouquinho mais de notação científica sobre adição e subtração dela. Eu acho que talvez dê tempo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente faz. Aqui a gente fez uma multiplicação, tá? Tá. Deixa eu ver. Acho que tá. Acho que não tá aqui um slide que eu. É. Bom, mas como é que a gente faz a adição e a subtração? Por exemplo, ó, a gente tem esses números aqui: 6,8 vezes 10 na 4, que equivale a x. 2,64 vezes 10 na 6, que equivale ao y. E 4,12, que equivale vezes 10 na 5, que equivale ao z. Eu sei que tá pequenininho aqui o número que é o expoente. Então, se a gente Essa. quisesse somar e subtrair, vamos ver. Primeiro, a gente vai colocar em evidência só os fatores que estão na frente. Quer dizer, desculpa. Primeiro, a gente vai deixar na mesma base. Então, aqui, ó, esse 6,8 tá na 4. Esse aqui tá na 6, esse aqui tá na 5. É sempre mais fácil a gente deixar os outros igual ao a menor base. Então, se aqui é 4, essa menor base do que 6 e 5, a gente deixa esses dois números aqui na base 4. Então, aqui, ó, como é que a gente faz para deixar essa base igual a 4 aqui? Essa vírgula, ela anda. Se ela andar para trás, a quantidade de casinhas que ela andar diminui aqui, né? É. No expoente. Então, quantas casinhas daqui esse 10 na 6
ela tem que andar para virar 10 na 4? 4. Ó, mas eu tenho 6. Eu tenho que diminuir somente 2. Se ele andar 4 casinhas, ele vai diminuir 4 desse número 6 ali do expoente. Então, quantas casinhas essa vírgula aqui vai ter que andar para trás? 2. 2. Então, aqui, ó, 264 vezes 10 na 4. E esse aqui tá na 5. Quantas casinhas para trás ele tem que andar para chegar a 4? 2 também? Se ele andar 2, ó, vai ser 5 menos 2. Daí vai ficar 3. 10 na 3. A gente quer 10 na 4. 3. Se ele andar 3 casinhas para trás, vai ficar 10 na 2. 1. Uma, porque daí vai ficar 5 menos uma, que tá aqui, ó, 41,2. Depois que a gente fez isso, a gente coloca em evidência os números. E daí a gente soma eles. Então a gente soma esse número com esse número com esse número, ó. 6,8 mais 664 mais 41,2. E tudo isso vezes 10 na 4, que resulta nesse valor aqui. E se a gente fosse transformar esse valor em notação científica, a vírgula que está aqui passa para cá, fica 10 na 6 novamente. Tá bom? Então, Tá bom. eu agradeço pela sua participação. Muito obrigada, senão eu ficaria sozinha aqui, não teria graça nenhuma. Qualquer dúvida, me escreva. Eu vou colocar agora já a lista de exercício para quando você quiser ir fazendo, você puder fazer. Mas você vai ter depois, depois 3 semanas, tá? Porque vai contar com Tá. essa semana próxima agora ainda, para fazer ainda. Então, é isso. Alguma dúvida? Não, professor. Tá bom, então. Então, fique bem e até a próxima aula. Tá bom.